Oi, comadre. Então vamos dar ali. Esse é o nosso último encontro, tipo, teoricamente, na prática pode ser que seja, tipo, mas tipo, dessa rodada, mas tipo, nada indica que acabou, então é o último dessa leva, antes de começar a próxima leva. E a ideia é fazer uma costura geral, tipo, um tirar dúvidas, um bate-papo, mas principalmente tipo, um encaixar, né, as informações, né, que a gente vem estudando até aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, questionar, como esse é tipo compilado geral, então dúvidas, questionamentos de alguma etapa, de alguma temática. Alguém tem algo a compartilhar, perguntar? Eu quebrei minha lapiseira. Não, todo mundo quietinho. Ninguém estudou nada. Eu tenho uma pergunta. Oba, gratidão, Diego, obrigado. Começar. É, em um determinado momento, eu não me lembro se foi esse ano, foi o ano passado, tu comentou que meio que a gente, em algum ponto, a gente poderia sentir como se a gente estivesse entrando para uma egrégora diferente, alguma coisa assim. Tipo, fazendo Uhum. uma. Comentou isso no começo dessa rodada. É, tá. Lembra do que eu tô falando, né? Eu não sei se eu tô. Uhum. Não tô usando as tuas palavras com certeza, mas tu sabe do que eu tô falando, né? A questão é, nesse ponto, agora em que estamos com essas informações que obtivemos, já passamos para o lado de lá, estamos na porta, olhando para a galera de dentro, ainda estamos no, na sala dos passos perdidos. O que que a gente está fazendo nesse momento? Cara, de forma geral, uhum, abrir a porta e mostrar o lado de lá, né, é a única coisa que eu posso fazer. Relacionar-se com o que está do outro lado é pessoal. Entende? Como não é uma caminhada iniciática oficialmente, então não há o processo iniciático de introduzir a esta nova realidade. É meio que apresentá-la, torná-la possível, né? Criar relação, cruzar o umbral, né? Aí é processo iniciático, né? E aí se torna pessoal. Então, de forma geral, tipo, essa é a etapa de, tipo, é, né? Porta está aberta, janela aberta, tipo, isso daqui é o que é o panorama do que tem do outro lado, tipo, né? Então esse é o panorama, né? Essas são as opções que eu recomendo, essas são as opções que eu não indico, né? Cada um cria suas relações e e a sua trajetória com isso, né? E também agora que a gente está no final, né, dessa leva, né, também é um momento em que, tipo, hoje é o nosso último encontro oficialmente dessa leva, e a partir daqui, né, também o que foi aberto começa a se recolher, né? Entende? E aí é onde tipo as relações pessoais e só fica aberto aquilo que foi conectado individualmente. Entende? Tipo, aquilo com o qual se relacionou, aquilo que se conectou, tipo, individualmente, né? Tipo, o campo coletivo ele vai se fechando e só fica o que for do campo pessoal, né? Mas ainda tem, tipo, uns 3 meses de reverberação, tipo, né? Ainda pelas minhas contas, né? Não é uma conta exata, mas é aquela coisa, tipo, né? Um período ali de 30, 40 dias no mínimo, né? Desse campo de reverberação e aí isso começa a se fechar, entende? Então, tipo, hoje é o último encontro, oficialmente, a partir daqui já começa a se fechar esse campo,
né? E, e depois só fica o que for pessoal. Mas aí é de 30 dias a 3 meses, tipo, o período dessa reverberação e se recolhendo. Uhum. Respondida a pergunta? Respondida a pergunta. Entendi. Outra coisa e relacionada a isso também, tu também mencionou num determinado momento, que eu acho que é quando estava todo mundo meio bugado lá, principalmente eu e o Gusta, tava, né, pedindo arrego para ti, pedindo para tu modular o processo, que tava os dois se torcendo, cada um na sua, né? Tu mencionou também que, bom, que era isso e que basicamente esse ano, nessa caminhada, a gente teria uma questão de abrir sombra, né? Bastante. E quem já trabalhou bem sombra poderia gerar processos de sombra nos outros, né? E, Uhum. ou trabalhar a sua própria, né? E aí eu te pergunto assim, isso já passou ou isso ainda está em andamento também ao mesmo tempo? Como é que é a questão de tempo disso? Assim, por quê? Porque eu senti algumas reverberações disso logo agora, né? Mais até do que no início, entende? Que eu não sei se é do cover, se é meu, se é tudo, se não é, se é daqui, se é de lá, entendeu? Então, isso varia de acordo com a conexão de campo, né? Que é exatamente isso, né? Tipo, então, esse movimento do Coven, tipo, né, é uma abertura de caminhos de magia, né? Então, automaticamente é uma abertura de campo, né, ah, para os diversos caminhos e possibilidades de magia. Uhum. Então, ele vai abrindo e ramificando, tipo, os caminhos e os campos, né, de relação com a magia. Hum. No meio dessa abertura, cada um vai conectando, vibrando e reverberando individualmente com isso. E aquele primeiro momento, né, aquele primeiro contato, tipo, que é mais anímico, ele mexe sombra. Tá? À medida em que a gente vai passando para a magia ritual, já vai mexendo uma outra camada, mais num campo de poder, né? Tipo, a magia anímica mexe tipo, nas sombras, no instinto, na visceralidade, né? A magia ritual, ela já mexe num campo do poder, do desejo, da força de vontade, tá? A magia cerimonial, ela já mexe no campo relacional. Hum. A magia astral mexe no campo espiritual, né? E a alta magia, ela mexe no campo da disrupção, né? Ou da rebeldia. Pegou o esquema? Então, quando a gente começou essa apresentação dos caminhos, a gente começou pela magia anímica. E a magia anímica, ela tem essa tendência da visceralidade do animal humano e dos instintos. E por isso ela mexe muito sombra, né? Uhum. Quando a gente passa para a magia ritual, né, ela mexe tipo a apresentação do poder, da prática, da ação, como eu realizo meus desejos, como eu boto em ação e objetividade aquilo que eu quero realizar. Então é o desejo e a força de realização, né? Ah, quando a gente chega na magia cerimonial, ela trabalha as relações, né, e integração individual social, né? Os meios, as pessoas, né, identifico, não identifico, faz parte, não faz parte, me incluo, ou excluo, né? Então ela pega, tipo, a magia cerimonial pega muito sistêmica, né? Quando entra na magia astral, a magia astral vai mexer com todas as relações com a espiritualidade e com o astral, inclusive na relação com o inconsciente, né? E quando entra caminhos de alta magia, ela pega na rebeldia e na contrariedade, e num pulso de libertação, tá? Então, cada uma delas automaticamente trabalha um tipo de sombra, né? Aquela primeira era aquela sombra da raiva, tipo, aquela visceralidade, aquele instinto. Então, era aquela sombra mais reativa, mais raivosa,
mas incomodada e insatisfeita. Quando pega a magia ritual, é aquela sombra do posso ou não posso, a sombra do medo, a sombra da culpa, entende? Tipo, a sombra da não permissão ou não autorização, né? Então, é a sombra dos julgamentos na magia ritual, principalmente. Quando pega a magia cerimonial, aí é a sombra do pertencimento ou não pertencimento, a sombra da exclusão, do isolamento, né? Ah, quando chega na magia astral, né, é a sombra espiritual, né, que daí são os medos que não podem ser nominados, entende? São a sombra espiritual, ela é um medo vago, uma angústia vaga, tipo, a gente não consegue dar nome e forma, não consegue colocar ou definir, ah, eu tô com medo, eu tô angustiado, ah, eu tô com raiva, eu não sei, tipo, é uma sombra que agonia, que incomoda, mas ela não é definível. A gente não consegue nomear ou dar forma precisa para aquilo, né? Pegou a ideia? Entende? Ela é meio amorfa. E a sombra da magia, da alta magia, né? Ela é a disrupção, ela é a sombra como é que eu posso dizer, do rebelde sem causa. Tipo, entende? Tipo, é a inconformidade com tudo, só seguir as próprias regras e foda-se o mundo. O Rob, só um parênteses nesse meio. Me diz uma coisa, a sombra que incomoda os animais é a primeira, né? A anímica, Porque a assim, sombra que é a mexida na magia anímica, é a que mais dá reverberação nos animais. tá, porque Tá? assim, no outro Coven, no outro, né, no outro ano que a gente começou, que eu tive, porque é que nem nesse, eu tive períodos que eu realmente baixei a cabeça e estudei, tive períodos que eu fiquei relapso por um motivo ou por outro, né? E realmente parece que tu perde o fio, né? Uhum, Mas quando tu baixa a cabeça e entra, o ano passado teve um período que sim, eu passava a rua, a cachorrada vinha. Cara, eu passava perto, eu parava, eu olhava, eu provocava. Podia ser o bicho mais uhum, mansinho, eu sentia isso. E eu lembro de ter falado, quando vocês começarem a mexer, ah, é normal um cachorro, um bicho de vez em quando. Cara, era incrível. E aqui onde eu moro tem muito cachorro na volta. As uhum. duas ruas que eu passava, eu acho que parecia que eu chegava na esquina e eles começavam a latir do outro lado. Esse ano, não sei se por eu já ter passado por isso ou não, e essa é a minha pergunta, eu não notei isso. Mesmo num Ah, período mais de baixar a cabeça e me concentrar, eu digo, tá, perfeito, vamos. não. O ano passado, cara, a gente mexeu com bruxaria, né? E dentro da bruxaria, a gente passou pela bruxaria, vamos dizer, pela bruxaria natural, né? E a bruxaria natural, ela é toda anímica, né? Então, isso é uma sombra da bruxaria, não é a sombra dos caminhos de magia, entende? E nem é a sombra pessoal, né? A própria egrégora da bruxaria, ela atiça a natureza em torno, tá? Ah, e enquanto está em reverberação, esse atiçar a natureza em torno é incômodo, né? Quando tu está acoplado, quando tu acopla e exercita, ritualiza a tua natureza, né? Aí já há uma integração com a natureza em torno, tá? Entende? Tipo, num sentido de que tipo, tu tá com raiva, o cachorro vai latir para ti, né? Tu te acalmou, o cachorro se acalma. Entende? Dentro da bruxaria, essas reatividades e ressonâncias com a natureza e com os animais é mais forte. E isso é uma característica que era do ano passado, não é desse ano. Então, por isso que esse ano, nos caminhos de magia, tu já não percebeu isso, né? Mas sim, a magia anímica, por trabalhar instintos, ela vai trabalhar a sombra pessoal e os instintos animais humanos, e os animais vão sentir isso, tá? Tá, mas eles vão Mas aí sentir foi a criado reverberação comigo. do que eu. Eles vão sentir a reverberação do que eu tô sentindo, não outra coisa. Exatamente. Né? Tu vão sentir a reverberação do que tu tá sentindo. Mas lá na bruxaria do ano passado, daí não. Tipo, o campo da bruxaria ele mexe com a natureza, né, pessoal e e também com a natureza em torno, né? Aí é meio como é que eu posso dizer?
é conflito de forças até que se encontre o ponto de equilíbrio. Então, por isso que essa exaltação com os animais no caminho da bruxaria, tipo, ela é mais forte e mais presente, né? Porque ela, tipo, ela causa, tipo, essa agitação de forças, né? Enquanto a gente está estudando e se relacionando e aprendendo. Depois que encaixou, né, fica harmônico e tudo certo. Mas enquanto a gente está no processo de aprendizado, ela causa uns conflitos e umas agitações de forças. E aí tu não confia, nesse período tu não confia nem em cachorro manso. Tu não confia nem em cachorro banguela. Então eu avisei dessas coisas lá no bruxaria justamente por isso. Cara, tipo, nem o bicho mais manso, tu não tá livre nem do bicho mais manso, do cachorro velho banguela, até esse pode te morder, quando tu tá no estúdio de bruxaria. Né? Depois que passa o estudo e que as coisas se acomodam, né? É tudo normal e tem pouca tendência dos bichos te atacarem, porque há uma integração com a natureza, né? Tipo, são naturezas e há um acomodar e um integrar isso. Hum, mas durante o estudo é natural essas reverberações, né? Mas daí essa é a sombra da bruxaria, não é a sombra da magia. Então, esse ano, quando a gente pega os caminhos de magia, tipo, é tudo mais suave. Então, até aproveito. Diego, ficou alguma dúvida no que tu perguntou? Deu para entender os aspectos das sombras e como essas sombras, tipo, ficam presentes, se movem, e ela pode, tipo, ser ativada num momento ou no outro, de acordo com o tipo de sombra que estamos lidando? E a reverberação disso também vai variando? Hum. Ficou bem claro? Porque daí eu já aproveito, né? Tipo, uma das coisas é, tipo, ano passado a gente estudou bruxaria. E a bruxaria, tá, ela é considerada o caminho do meio, né? E é basicamente assim: xamanismo é o caminho do coração, né? Magia é o caminho da cabeça e a bruxaria é o caminho do meio, né? Entende? Então o xamanismo toca na alma, no coração, no pulsar da vida. Então ele vem com uma entrega, ele vem de coração aberto. Então, o xamanismo vem no pulso, na existência, na vida, na prática, no dia a dia, na entrega, no sacrifício, na oferenda, na dança, no riso, entende? Tipo, ele vem tipo no existencial, né? A magia, tipo, ela vem no mental, né? Nesse campo da mente. Então, a magia, ela racionaliza tudo demais. E o xamanismo, ele se entrega e sente tudo, entende? Então, o xamanismo vai para um estado do sentir, do pulsar, da vibração do coração, né? A magia vai racionalizar e estruturar caminhos e formas e metodologias e intelectualizar as coisas, né? Assim, o xamanismo, né, vamos dizer que é o caminho da alma, né? A magia é o caminho do saber, entende? E a bruxaria vai ser sempre o caminho do meio, entende? Porque ela não é voltada à sabedoria, ao conhecimento e à racionalização das coisas, né? Ela é muito tipo emocional para isso, ela é muito tipo no aspecto de entrega e de emoção, né? Mas ao mesmo tempo, ela não se joga na emoção e racionaliza e busca entender e apropriar-se entender o que está acontecendo para apropriar-se dessas capacidades. Fala, Diegão. Vi abrir o microfone. Eu tava procurando aqui, eu ia pedir uma conceituação, né? Porque, tipo, entre o racional e o emocional, eu tenho a expressão, né? Uhum. Tipo, se poderia dizer isso, que é um foco no expressar muito mais no que no pensar e construir e do que no sentir. Daria para Exatamente. ir para mim. Daí tu vê como a bruxaria é muito prática, como a bruxaria tem muitas ritualizações,
como a bruxaria faz muitas vocalizações, decretos, cânticos, versos, ou seja, ela puxa para a expressão, para a ritualização, para o movimento, né? Para a ritualística, para o místico, né? Para os elementos, para os simbolismos, entende? Né? Ela não equilibra a emoção, né? Não traz o equilíbrio do coração como o xamanismo, que equilibra o sentir, não traz a racionalização e a compreensão intelectual como a magia, entende? Parece que não desenvolve a mente nem a emoção, mas se alinha com a expressão, entende? Passa a viver aquilo que fala, passa a viver aquilo que faz, Uhum. Uhum. entendem? E é bem isso. Então a bruxaria segue sendo o caminho do meio, né? Nesse quesito, a bruxaria é tão caminho do meio porque ela também fica entre luz e sombra. Ela não tem, tipo, uma coisa que pende a um divino iluminado, né? Nem a um demoníaco sombrio. Entende? Ela está sempre no meio. Entende? Então, a bruxaria é esse caminho do meio que ela não tende à sombra, não tende ao mal, mas ela também não pende para o bem, para o iluminadinho, né? E acaba sendo um caminho muito pé no chão, muito presente, muito exercício e prática. Uhum. Enquanto o xamanismo ele trabalha muito o interno, a inteligência emocional, o centramento, o equilíbrio sensitivo, a purificação das emoções, a integridade, a impecabilidade. Uhum. E a magia sempre vai trabalhar tipo intelecto, sabedoria, conhecimentos, entendimentos, não dá ponto sem nó, não dá passo sem saber as reverberações. Entende? Está sempre pensando, né, tipo, no retorno. Pode falar, Hilton. A bruxaria é faz e depois pensa nas consequências, mas faz. Tipo, qualquer Mas tá, movimento é ação, né? exatamente. E a medida em que tu faz, tu vai cocriando, né? Entende? Tu faz, e muitas vezes a percepção dos próprios estados emocionais ou a percepção do próprio conhecimento, né, se dá no retorno. Entende? Eu entrei no fluxo, eu fiz a ritualística, eu botei as simbologias. Quando eu vi o resultado, nossa, eu sei isso. Nossa, eu tava, tipo, eu sinto isso. Entende? Então, tipo, dentro do exercício da bruxaria, é muito comum que a consciência da emoção e do próprio e do conhecimento venha depois da prática. Primeiro faz, depois entende. Mas é rápido, né? Super rápido. Né? E, tipo, muitas vezes tu terminou a ritualística, na manhã seguinte tu acordou com as fichas caindo. E assim, ó, até eu a experiência, digamos que bem entre aspas, assim, maior que eu teria seria na linha afro, né, Diegão? Um despacho, um trabalho, algo assim, que esse para mim é o natural, né? É o comum, tu vai, né? Tu reza, tu vai, tu entrega e aquilo vai reverberando com o tempo, tu vê que a coisa vai alinhando e vai acontecendo, né? Na bruxaria, o que eu fiz de exercícios, testes, aprendizados, práticas, enfim, é muito rápido. Experimentação. É bem mais rápido, que eu digo, né? Ao menos, enfim, foi a experiência que eu tive. Tipo, fazer um ritual, horas, ou no outro dia já tem um resultado. Assim, é muito rápido, seja o esperado ou seja o que não foi esperado, mas enfim, que eu tenho certeza que foi por aquilo que eu fiz. Tipo, alguma coisa chegou, né? Um Uhum. resultado, independente de esperado ou não. Vem. Uhum. E aí é que tá, né? Quando a gente fala da matriz afro, tá? Lembrem-se sempre, tá? A matriz da tradição africana é xamânica.
Entende? Ou seja, a base é xamânica, né? Ela foi evoluindo para uma magia anímica e ritual, entende? E por que que evoluiu para o lado da magia, né? Por causa da branquização, né? Literalmente, né? Entende? Tipo, por quê? Porque a magia era a linguagem racional que o branco tinha. Entenda que a magia dominou a Europa e o conceito ocidental de vida e existência. Então, a metodologia e relação espiritual ocidental, né, ela foi racionalizada pela magia. Né? E assim, quando o branco olha, né, para a matriz africana, ele a racionaliza, intelectualiza. E ao intelectualizá-la, transforma o xamanismo africano tradicional em caminhos de magia. Entenderam? Né? Ele a reinterpreta, né? Entende? Essa mentalidade ocidental, ela não consegue ver a matriz africana como ela é, ou vivê-la como ela é, entende? Porque se relacionou com ela fora do seu ponto de origem, entende? Se fosse lá para a África, né? A viveria como xamanismo, entende? Se fosse lá na África, na tribo, na fonte, a viveria como xamanismo. Mas como isso vem dos escravos em outros lugares, né? Aí foi tipo, aí a interpretou pelo que via no seu contexto, entende? Não a experimentou no contexto original dela. Hum. Fala, Diegão. Tanto que tradicionalmente não existe outro tipo de transmissão que não seja oral e factual, né? Tu Tu vai lá e aprende vivencia. fazendo, exato. Tem que fazer parte da comunidade, né? Fazendo parte da comunidade, tu experimenta, experimentando, tu aprende, aprendendo, tu pode perguntar alguma coisa ou outra. Tu nunca vai encontrar nada escrito. Tudo que está escrito é moderno. O jeito antigo, tradicional, é igual ao xamanismo, não tem nada escrito. É tudo na vivência, né? Fica aí, senta e aprende. Olha e aprende. Vive e aprende. Né? Não é nem aprende que nem na escola, né? Senta a bunda aí, fica sentindo aí, vai aprendendo, né? O todo da coisa. Entendeu? Né? Então, o africanismo ele é xamanismo na sua origem, né? Mas quando ele entra em contato com o branco, né? O branco o racionaliza e o reinterpreta para caminhos de magia. Né? E é assim que o africanismo que a gente tem hoje se tornou magia anímica, magia ritual, magia astral, entende? Por isso que o africanismo que a gente tem hoje se encaixa tão bem nos caminhos de magia, porque ele foi esbranquiçado. Né? Mas o africanismo, em essência, é xamânico. Entendido? E por ser xamânico, ele funciona na reverberação, assim como o xamanismo, assim como uma cerimônia de ayahuasca. Entende? Tu vai lá, tu faz, tu sente, tu conecta e aquilo fica reverberando a longo prazo e tu vai encaixando, tu vai te transformando de dentro para fora. Uhum. E com o aspecto da vivência do africanismo, né, tu vai lá e tu vai utilizar, tipo, se tornou um caminho de magia anímica, mas aquilo é experiencial, interno, e internalizado, aquilo vai reverberando de dentro para fora após feito. Entendem? A bruxaria, ela já tem, tipo, uma objetividade, um imediatismo desde a sua origem, né? Ela tem uma reatividade desde a sua origem. Entende? Tipo, o xamanismo, ele vem do humano se integrando com a natureza. Tá? A bruxaria vem do humano brigando com a natureza. Entende? O tempo Por, histórico é diferente. por isso é que é um caminho europeu, né? Exatamente, é um caminho europeu justamente por isso. Né? É um momento em que deixou de ser caçador-coletor e viver do que tipo integrado com a natureza e começou a criar sua sociedade, né? Distinguindo-se da natureza.
Uhum. Entende? E colocou a natureza humana acima da natureza mundana, do mundo. Mas ainda não é tão racional quanto o caminho da magia. Não é racional. Porque se racionalizasse, compreenderia o que faz. Aí já virou magia. E aí já virou magia. Uhum, Então a bruxaria ela não pode ser excessivamente racionalizada, uhum. né? Porque aí ela vai virar magia. Né? Vamos fazer com a bruxaria, daí vamos fazer com a bruxaria a mesma coisa que a cultura ocidental fez com o africanismo. Sim. Tá? E deixo claro, existem caminhos de bruxaria que já são isso, entende? Porque quando a gente pega a Golden Dawn, por exemplo, né, ela vem da bruxaria alemã, né, da bruxaria norte-europeia, né, vem de lá, mas ela já foi muito traduzida para magia. Tá? Então ela já tem muito de magia em sua tradução, em sua aplicação. Ô, Robson, Diga. e qual seria o caminho natural de continuidade disso que a gente vem estudando? Então a gente veio, estudou bruxaria, magia, agora vai para o quê? Feitiçaria? Basicamente, né? Mas lembrando que tipo, eu já dei um grupo de feitiçaria, né, um tempo atrás. Não sei quem é que estava nele. Eu acho que eu não tava. Né? Entende? Tipo, eu quebrei a lógica da sequência porque, tipo, antes do Coven de Bruxaria, então já faz mais tempo, faz uns anos, uhum, eu dei um de... Ó, Luísa, meu amor, botou aqui no chat que ninguém daqui tava. Uhum. Tava tu e a Luísa. Então faz Mas mais aí, tempo. então é aí que vai entrar o nosso ritual do Coven? Ele não desiste. Jamais. Tá? Mas é basicamente isso. Tá? Lembrando, né, que há uma linha de caminho que seria xamanismo, bruxaria, magia. Entende? Tipo, por onde se começa? Começa pelo xamanismo. Tá? Lembrando que quando se começa pelo xamanismo, né, esse xamanismo pode ser o africanismo, esse xamanismo, né, pode ser cultura popular e benzedeira. Entende? Sempre que entraram em contato com benzedeiras, com esses caboclos, esses curandeiros culturais, né, regionais, né, é uma forma de xamanismo. Entende? Tipo, conceitualizado ao tempo deles, mas é uma forma de xamanismo. Tá? Ah, e ou também culturas nativas, né? Mas a gente tem várias formas de relação com o xamanismo. E aí seria o começo. Começa com o xamanismo. Depois a bruxaria, porque é do aspecto da conexão e do sentir, tu vai para a prática e o fazer. E depois tu intelectualiza. Né? Porque a recomendação seria xamanismo, bruxaria e depois magia, tá? Porque se tu intelectualiza, tu perde a espontaneidade da prática, que a bruxaria exige, né? Tu perde a capacidade do só sentir, né? E a experimentação da essência da coisa, né? E se tu começa aprendendo a conexão com a essência e com o sentir, tu não vai perder, tu não perde ela ao longo do processo. Tá? Então é muito mais fácil tu aprender a sentir, aprender a, fazer, se entregar para a ação e praticar e depois racionalizar, do que uma vez com algo racionalizado tu conseguir se entregar para uma experiência sensitiva ou tu conseguir tipo, se entregar para uma prática sem filtro.
Entendem? Tá? Então, e por isso esse seria o recomendado, né? Não importa o que aconteceu, continua-se o valor de todas as coisas, né? Não dá para racionalizar demais, né? Não dá para ficar só no sentir ou só na teoria mental, entende? Por isso eu estimulo tanto a prática, pratiquem, exercitem, entende? Não dá para ficar só na cabeça, só na intelectualização da coisa, tem que exercitá-la, tem que praticá-la, né? E pessoalizar essa prática. hum, É muito boa, Hildo, né? Pedreiro que fez curso no Senai e nunca pegou num tijolo, é isso aí. Né? E então tem que exercitar, tem que praticar. E o praticar é sem filtro, né? Num sentido de que eu vou praticar na experimentação, eu vou experimentar aquilo ali com a regra, eu vou experimentar aquilo ali sem a regra, né? E eu preciso me relacionar com aquilo livremente, né? E isso é bruxaria, né? Se relacionar e reverberar aquilo livremente. E depois de me relacionar com aquilo livremente, é que eu vou, né, conscientizar como eu me sinto em relação a isso e intelectualizar para saber que lições e aprendizados eu trago disso. Entendem? Então, por isso, tipo, o estímulo do exercitar e do praticar. Porque sem ele, a gente fica capenga no desenvolvimento, né? E também sem os momentos de puramente sentir e relacionar-se com entrega, né? A experiência sensitiva, também. Né? Por que que xamanismo tem tanta dieta, tanto momento de isolamento? Entende? Busca de visão, tipo, aspectos e ritualísticas que trazem dor, privação, experiências muito profundas e pessoais que não compartilhadas. Entende? Tipo, uma internalização profunda, né? Para se relacionar com o próprio sentir, para conectar com o coração. Entende? Para reconectar e sentir, se integrar com o pulso da própria vida e da própria existência, com o pulso do próprio ser. Tá? Então entendam, tipo, né? Na bruxaria dá para se perder de si, na magia dá para se perder de si, né? Na ritualística xamânica tu sempre vai voltar, ele sempre vai te forçar a reconexão com o próprio coração. Entende? Tipo, ele sempre vai voltar tipo para dentro, para a origem, para o sentir, para a vida, para a essência da coisa. Hum? Então, eu particularmente, né, digo, eu sigo um caminho de magia, né? Não sou mago. Né? Eu aprendi e vivenciei a bruxaria, tive as iniciações, mas eu não sou bruxo. Vivenciei e caminhei no xamanismo e ainda gosto dele, mas não sou xamã. Entende? Tipo, por quê? Cara, eu reconheço o papel, a função, o momento e o lugar de cada um deles e sei que, tipo, e a minha espiritualidade seria incompleta, ficando só com um. Mas, de novo, a minha espiritualidade seria incompleta ficando só com um, né? Porque cada um deles é um caminho completo em si. Entende? Tipo, não é que todo mundo precisa de todos. Tem gente que tem uma forte conexão com o pulso, com a essência e com o próprio sentir, né?
E essa pessoa vai se beneficiar muito da bruxaria para poder praticar, exercer e trazer aquilo para o mundo, para a prática, para não ficar só sentindo e entrar para o sonho e para a disfuncionalidade espiritual, né? Que é basicamente aquela coisa, tipo, não adianta só tomar medicina, tu precisa agir na vida. Então, tu precisa de um pouco de bruxaria que condiciona hum, que condiciona a ação e a prática, né? E precisa de um pouco de magia para racionalizar e compreender aquilo para ter estruturas de crescimento, tá? Mas só precisa de um pouquinho. Então, se o teu caminho permite a prática e a sabedoria, né? E tu já tem o sentir, tu vai te equilibrando através dos outros, entende? E aquele que já tem o sentir não precisa tanto do xamanismo, né? Assim como aquele que já é excessivamente intelectual não deveria estudar magia. Entenderam? Então, eu conheci muita gente da magia que são uns cabeção incríveis, tipo, de conhecimento de magia fodástico, né? São realmente magos, ou magas, né? Ah, e, entretanto, muito disfuncionais na vida, e inteligência emocional zero. Então, esses precisariam do xamanismo, esses precisariam da bruxaria. É o caminho Fala, Diego. é o caminho do gêniozinho, né? Uhum. Gêniozinho superdotado, né? Fica só no racional e esquece do resto, né? Aí os cara, se tu continuar no racional, ele não vai completar a matriz de habilidades, né? Então tem que ir para outro Exatamente. caminho para equilibrar as forças, né? Né? E lembrando que caminhos de magia, né, tem a sua relação sensitiva, para isso que tem magia astral, onde a relação com o sentir é indispensável. Hum. Assim como caminhos de bruxaria têm seus momentos de estudo e racionalização, como também os seus momentos de silêncio, de meditação e integração sensitiva. Então, todos eles têm essas práticas quando tu segue ele completamente. Hum. Mas o que acontece é que a gente tem muitos grupos e grupos, né, que supervalorizam, né, um único viés do próprio caminho. Entendem? Né? Exemplos simples. Não podem ficar de mal comigo depois se quiserem, né? Mas um exemplo muito simples, prático e comum a todos é a supervalorização da cerimônia de ayahuasca. Entende? Tipo, achar que tomar ayahuasca é caminho, é xamanismo. Entende? Tipo, é um viés do caminho xamânico à experiência da medicina. Entende? Ou achar que, tipo, o xamanismo é só fazer a busca de visão. Entendem? Não dá para superestimar ou supervalorizar um viés do caminho, né? A medicina é um viés, uma parte, né, do que é o xamanismo, né? Tu não pode ficar só nessa parte. O xamanismo é muito mais amplo e completo em si. Então, precisa do estudo do rezo, do estudo da meditação, do estudo e desenvolvimento da conexão consigo, né, da autoconsciência, da relação com a natureza, entende? Tem um monte de outra coisa dentro do xamanismo. Não dá para sintetizar xamanismo em tomar medicina e achar que isso é caminho. Entende? Então a gente tem vários meios, grupos e movimentos que acabam, qual é que é a palavra? Não é superestimando, mas sintetizando,
e priorizando algo do caminho, né, negligenciando outras questões do próprio caminho. Né? Então, a gente tem grupos de magia que priorizam a intelectualização, entende? E a gente tem caminhos de bruxaria que priorizam a ritualística, entende? Não tem os momentos conectivos e sensitivos, não tem os momentos de intelectualidade, né? É só ritual, é só prática. Né? A gente tem xamanismos que também, né, priorizam uma cerimônia ou uma ritualística ou uma conduta sem o compartilhar da essência completa da coisa. Captaram a ideia? Tá? Todos os caminhos são completos em si. Né? Essa priorização ou seleção de algo daquele caminho como mais importante que o restante, né, é que deixa os caminhos capenga. Entendido? Ah, e agora eu volto lá para a pergunta do Diego. E ele falou, tipo, o próximo passo seria feitiçaria, próximo passo seria, né? Mas a feitiçaria não é um caminho recomendado, né? Num sentido simples, tipo, é necessário? Não é, né? É recomendado? Não é, né? Então, o que torna a feitiçaria um próximo passo de estudo é liberdade, pessoalização e esta incompletude. Entende? Me relacionei com o xamanismo, me relacionei com a bruxaria, me relacionei com a magia, tipo, há uma incompletude. Me falta algo. Entenderam? Aí então estuda-se feitiçaria. Então eu sempre vou recomendar, busca aquilo que falta nos caminhos nos caminhos que se tem. Porque feitiçaria não é um caminho existente. Né? Feitiçaria é a criação do próprio caminho. Entenderam? E tu só precisa criar um caminho, né? Se não tem estrada para o lado que tu quer ir. Tipo, tu não é recomendado, tipo, né, te enfia mato adentro e vai abrindo mato fechado, à mercê de todos os perigos que podem ter aí e ninguém sabe quais são. Hum. Poxa, velho, tem vários caminhos, e esses caminhos são completos em si, e tu pode chegar a qualquer lugar por esses caminhos já existentes. Tá? Tu não precisa sair mato adentro abrindo o teu. Agora, se tu já experimentou todos, isso te deixou inconformado, inquieto, tipo, e eles passaram muito pertinho da onde tu queria chegar, mas ainda não é ali, né? Aí a feitiçaria é a única opção. Tá, eu tenho mais uma pergunta Ixi, então, trampou. baseada nessa, que é o seguinte: então vai ter Coven ano que vem ou não vai? E sobre o que que ele vai ser? Essa é a outra pergunta. Pegou minha pergunta aí ou falhou? Falhou, trampou tudo aqui pra mim. Tá. A pergunta é, baseada nessa, já que a feitiçaria é um caminho pessoal não recomendado e cada um com seus cada qual, se quiser seguir por esse, vai ter Coven ano que vem e sobre o que que ele vai ser se tiver, já que não vai ser sobre feitiçaria. Então, né? Eita, voltamos. Ah,
Puta que pariu, vou ter que fazer quantas vezes essa pergunta, cara? O Diegão, ele vai explicar no ritual. Ah, é por causa disso, então, entendi. Oi, isso foi Bom, muito engraçado. é, 3 vezes aí eu posso pedir música no Fantástico, né? Vou ter que fazer 3 vezes a pergunta. Rapaz. Desculpa aí. Mas agora eu Ai, tô ouvindo. Vai lá, Diego. A terceira é a boa. faz assim, ó. Se tu parar de me ouvir, tu faz assim, tá? Tá. A pergunta é: tendo em vista que a feitiçaria é um caminho pessoal, que cada um desenvolve com seus cada qual, se tiver a fim de caminhar por caminhos que não foram abertos ainda porque a estrada não lhe serve, qual vai ser o tema do Coven do ano que vem, já que não vai ser feitiçaria? Não sei ainda. E a música que eu quero é aquela do que o Max às vezes canta na cerimônia que tu gosta, que tu sabe cantar, sabe? Do Zé Ramalho. É aquela que é a minha música que eu quero pedir. Já que eu fiz Ah, 3 vezes a pergunta, né? tá. Que é uma música de magia, né? Topzera, assim. Sim, muito boa. Depois eu te mando, depois eu mando. Eu sei qual é. Eu acho que sei qual é. Mas se não for essa, é a outra que eu também sei qual é. Porque eu não sei se é Jardim das Acácias ou Canção Agalopada, mas eu acho que é Canção Agalopada. Porque se tu relacionou isso com feitiçaria, só pode ser Canção Agalopada. Então, eu não sei ainda qual vai ser a temática do Coven do ano que vem. Aceito sugestões. Hum. Ah, Se alguém quiser, tipo, o estudo da feitiçaria, a gente pode ver como é que faz. Luísa defendeu feitiçaria. Hum. A gente abriu um grupo de estudos esse ano, né, ah, que, tipo, sobre feitiçaria, mas ele é, tipo, digamos que ah, mais pelo aspecto disruptivo de fortalecimento de caminho pessoal e individual, né? Não pega essas temáticas tão, como é que eu posso dizer, místicas feiticeiras, né? Muito mais tipo o exercício de poder pessoal. Hum, então, com um grupo que nem o de você, com que nem a gente aqui, é outra história, tipo, né? O trabalho de feitiçaria seria muito diferente. Hum, Ah, e que nem tipo bruxaria, né? Eu já falei sobre bruxaria outras vezes, mas aquele de bruxaria do ano passado foi outra história, outra pegada, né? Que nem o de magia, tipo, né? Já falamos e fizemos movimentos de magia, mas essa leva de estudo de magia e aprofundamento dos caminhos de magia foi outra história, né? Então é sempre muito mais profundo e mais completo do que outros movimentos. E aí, tipo, um estudo de feitiçaria, assim, tão, tipo, profundo e completo, tipo, na média desse grupo, não sei muito se eu quero dar, não, tipo, desse... Então, Arregão! Tá com medinho da conta, né? tipo, tem que ver que vocês também, tipo, não são qualquer cria, né? Tá, não, eu não vou entrar no time do Hilda, que eu não vou botar muita pilha, porque a conta eu acabo pagando junto, né? Então, dependendo de como for aí o negócio, sobra pra mim também. E, então, vamos ver, tá? Entretanto, tem algumas coisas que dá para estudar, né? Então já tem tipo né, o pedido das bebidas ritualísticas, né? Porque as bebidas ritualísticas são a forma com que a bruxaria trabalha o sensitivo, né? E o pulso do coração.
né, entende? Tipo, as bebidas ritualísticas da bruxaria, elas colocam em estados sensitivos vivenciais, né? Tipo, puxam para fora a sombra. Tem bebida que puxa a sombra, tem bebida que puxa a verdade, né? Tem bebida que puxa os fantasmas do passado, né? Então ela te bota em contato com com o universo sensitivo e com o coração, né? Ah, e óbvio que também tem bebidas ritualísticas que já vão para o aspecto da espiritualidade e do conhecimento, né? Então, né, as bebidas ritualísticas é uma coisa que está no pacote, né? Tipo, já foi pedido e eu tô estudando como apresentar. Hum, a gente vai ter o nosso encontro anual. Hum, ah, quer dizer, anual não sei, porque tipo, o desse ano ainda não foi, então pode ser que ele aconteça o ano que vem, tipo, e daí se a gente faz mais uma leva de estudo, o ano que vem serão dois, né? E então ainda podemos ir formando essa questão. E tem muitas maneiras diferentes de trabalhar o conceito da feitiçaria, e aí seria interessante. Mas daí eu tenho que ver, né? Eu sinceramente não tenho uma ideia de o que que a gente estuda no Coven o ano que vem, para onde vai, como é que continua o Coven. Eu acho que a primeira coisa é saber o que que vocês querem, né? O que querem saber, aprender, o que que sente que tá faltando, o que que dá vontade demais, ou sei lá, coisas que não foram contempladas. Da parte Hum, do Rio, a gente já sabe o que que é. eu não sou muito ritualista. Tipo, o meu exercício, minhas atividades práticas, elas são muito cotidianas. Não, não são, tipo, esses momentos, né, tipo, emblemáticos. Uhum. Então tipo, é uma ritualística diferenciada. Só abre o campo e deixa que a gente faça o Paranauê, né? Ai, ai, ai. Hum, vocês têm que montar o Paranauê e me dizer qual é o Paranauê que vocês vão fazer para ver o campo adequado. Olha aí, ó, gostei. Ninguém resiste a 50 tentativas, né? Hum. Ninguém resiste a 150 tentativas. Hum, hum. Mas aí vocês montam a ritualística, vocês vão fazer a ritualística, tipo, e entendendo qual vai ser a ritualística, o que que vocês vão fazer, eu passo sobre campo. Tá, combinado, combinado. Não te enche mais o saco, então. Já vou apresentar o projeto já. Pronto. Exatamente. Tipo, Eu apresentar o projeto, temática, objetivos, construções, movimentos, falas. tenho que comprar até um chapéu pra você ficar feliz. Ai, eu vou sentar no cantinho e rir muito disso. Teve o filme do Stephen, aquele, como é que é, uma teoria de tudo, o filme relacionado ao Stephen Hawking, né? Tem uma frase dele quando as pessoas estão dançando e convidam ele para dançar, tipo, tem uma frase que ele fala que eu gosto muito e me identifico muito com ela. Né? Eu gosto muito mais de apreciar o fenômeno do que participar dele. Então, que mais? Tinha mais alguma coisa? Tá, eu quero fazer uma construção, né, relativa a isso que é, tipo, o ano passado a gente estudou bruxaria, nem todo mundo estava ano passado. Uhum. E então também fica esse aspecto de que daqui a pouco seria interessante fazer um de bruxaria, para quem não estava, para atualizar todo mundo, né?
E então, por isso que eu não sei para onde vai o Coven do ano que vem, né? Porque daqui a pouco precisa resgatar alguma coisa, né, do ano passado, de anos anteriores, mas também daria para fazer um resgate da bruxaria dentro da ideia e do conceito da feitiçaria, pegar uma linha de bruxaria mais strag, ao invés de uma apresentação geral. Hum, e também dentro disso dá para reformular e a bruxaria também com as linguagens dos caminhos de magia, né? Então ficam algumas coisas no ar, mas eu realmente não sei, não tenho ideia. Ah, se vocês querem continuar, tipo, a gente pode montar alguma coisa para o ano que vem, mas aí eu também quero, tipo, ideias, feedbacks, pedidos de vocês para ir montando como é que dá para fazer isso. Beleza? Hum, Dentro do que foi a temática de estudo desse ano, deixo claro que... lembrei. Uma das coisas que não pode faltar no nosso encontro de hoje, tipo, é essa sistematização e esclarecimento de que, ainda que a gente tenha separado, né, os caminhos e planos da magia, sempre acontece tudo ao mesmo tempo. Entende? Tipo, a gente separa para referenciar e entender isoladamente o que é cada coisa, tá? Mas na prática, no dia a dia, no caminho espiritual, elas estão acontecendo sempre emboladas, né? E a moral de separar para estudar é para que a gente consiga entender o que está acontecendo e o que está embolado ali. Entendido? Num sentido de que, às vezes, né, e é aquela história, tipo, né, cerimônia de ayahuasca é magia cerimonial, beleza? Só que ela é uma magia cerimonial cheia de animismo, e que abre um espaço de magia astral. E dentro desse espaço de magia astral, ela tem um momento de poder que é uma alta magia. Entendem? E dentro e no meio daquilo ali, né, tem várias ritualísticas que a gente vai usando ou que vão acontecendo, né, como, por exemplo, a ritualística do fogo para equilibrar o campo cerimonial. Tá? Como, por exemplo, um momento de atendimento, onde a gente vai estar usando magia anímica ou alguma ritualística, né, direcionada e pontual com alguém, né, separada daquele campo coletivo. Entende? Então, tem várias coisas acontecendo simultaneamente. Entender elas isoladamente é para que a gente consiga conscientizar e fazer a prática adequada, né, sem misturar. Entende? Porque, estou cuidando do fogo. Né? Há momento em que eu vou fazer uma ritualística com esse fogo em prol do campo cerimonial. Mas essa ritualística que eu estou fazendo com fogo não faz parte da magia cerimonial do coletivo. Entendem? E só ter a clareza de que nesse momento eu estou fazendo uma ritualística de fogo para o campo cerimonial já separa aquela ritualística da cerimônia. E fazer isso consciente e separado, esta ritualística não atrapalha o andamento da cerimônia. Entende? Se eu acho que essa ritualística do fogo é parte da cerimônia, eu coloco todo um coletivo em interação com essa ritualística. Entende? E aí é onde homem ou mulher fogo, né, vai dividir a força da cerimônia com o homem ou mulher medicina. Captaram a ideia? Tá acontecendo uma coisa na cerimônia, tipo, homem ou mulher medicina, ele tá cantando e rezando, tipo, a cerimônia com aquilo que tá acontecendo. Homem ou mulher fogo pode ritualizar o fogo para compor e dar uma energia extra.
se entende que aquilo, tipo, né, vou ritualizar com este fogo para a cerimônia. Eu criei uma ritualística à parte que vai nutrir o campo cerimonial, né? Vou mexer no fogo para equilibrar o campo cerimonial. Tu tá dentro da magia cerimonial, dividindo a energia com o resto do homem ou mulher medicina. Entende? Tu tá usando a mesma, tipo, tu tá usando a mesma força e o mesmo campo da cerimônia. Agora, se tu ritualiza com o fogo, tu tá usando uma energia externa e diferente que vai nutrir e compor ali. Tu consegue colocar uma energia, né, através da ritualística com o fogo que a cerimônia não tem. Enquanto que se tu usa, tipo, só o equilíbrio cerimonial através do fogo, tu tá mexendo com com as energias que já estão ali. Captaram a ideia? Né? A mesma coisa, se tu tem, tipo, essa separação, tipo, e uma pessoa entrou em estado anímico, né, tu pode trabalhar esse animismo separado do campo cerimonial. E quando tu consegue, tipo, essa separação, tipo, isso é um animismo, não faz parte do campo coletivo, né, não faz parte isso não é cerimonial, isso é anímico, né, aquilo não reverbera no campo cerimonial, porque tu fica isolado. Entende? Agora, se tu for trabalhar aquilo cerimonialmente, aí aquilo reverbera no coletivo. Entende? Então, se a gente está atento que tudo isso está embolado, mas que isso acontece simultaneamente e independente, a gente consegue separar esses momentos e aproveitá-los de maneira mais apropriada. Consegue, tipo, não bota tudo num pacotão como parte da mesma coisa e consegue dar a atenção e o movimento adequado para cada uma delas. Entendem? No momento de poder, tipo, pô, isso daqui, esse momento de poder é alta magia, eu não posso tratá-lo como magia cerimonial, entende? Isso não é a mesma magia cerimonial que a gente está mantendo aqui, entende? O momento de poder é uma alta magia, é um caso à parte. No momento de poder, a gente se comporta diferente do que na cerimônia como um todo. Entenderam? Né? Porque se a gente fica na ideia da magia cerimonial, eu não posso perder o campo cerimonial, né, e a conduta cerimonial e coletiva, mas aí eu entrei no meu momento de poder, uhum, e esse momento de poder eu vou me descolar da cerimônia para vivenciá-lo. Entendeu? E aí a gente perde o momento de poder e ficando agarrado no campo cerimonial. E se a gente identifica que o momento de poder é alta magia, tipo, eu posso me descolar, né? E isso não vai interferir na cerimônia. Fala, Rio. Cara, eu acho engraçado, só tirando um recorte. Se eu canto, se eu tô cantando, eu não consigo me concentrar. Acabou. Total. Eu comecei a cantar, acabou. Qualquer concentração, qualquer trabalho pessoal. Se Uhum. eu vejo que a música vem, tu começou a cantar, eu vejo, é total cerimônia, né? É incrível, concentração, miração, nada acontece. Parou de cantar, olhou de cima, tudo recomeça. E é exatamente isso, porque o campo cerimonial é para manter o coletivo, tipo, então ele te mantém firme na corrente, né? E o canto é muito usado como esse elemento cerimonial coletivo, entende? E aí tu tá no coletivo, tu não individualiza para a experiência pessoal. Agora, a experiência pessoal tá meio ruim, tá perdido, canta, entende? Volta para a corrente, tipo, é a segurança do coletivo, entendeu? Né? Mas haverá esses momentos de poder, e aí é o momento, tipo, batem, né? Tipo, eu canto, eu quero cantar, mas para abrir um momento de poder. Cara, o momento de poder é alta magia, tipo, tu não define a hora. Né? Então, naquele momento, tu escolhe, ou tu vai cantar aquela música que tu gosta, ou tu vai viver o teu momento de poder.
Entendem? E então, tipo, por isso, tipo, né, dentro de cerimônia a gente tem tipo esse embolamento, né? Trago porque é uma linguagem comum, todo mundo entende, né? Todo mundo pratica. Mas esse embolamento, né? Ele tem várias coisas, né? Tipo, o africanismo também é um excelente exemplo, tá? Por que que o africanismo é um excelente exemplo? Justamente porque ele é um xamanismo que foi tipo esbranquiçado, né? O africanismo que a gente tem aqui. Entende? Então ele já tem muito de caminho de magia misturado nele muito dos caminhos de magia em suas práticas e reverberações. Tá? Mas ele é essencialmente xamanismo. A única forma de conseguir traduzir para uma linguagem de magia foi embolar tudo. Foi misturar os caminhos de magia como se fossem uma coisa única. Entende? E aqui tu consegue separar de novo, né? E separando de novo, tu consegue uma reconexão mais profunda com a essência xamânica do africanismo, né? Em seus vários momentos, em suas várias camadas que estão sobrepostas naquela ritualística, naquele momento, naquele rezo. Entendido? Né? Então, usando esses conhecimentos, esses entendimentos separados, né, dos caminhos de magia que a gente foi estudando, né, reconhecendo eles, a gente passa a reconhecer as camadas multidimensionais dessas práticas e exercícios espirituais e místicos. Pegaram a ideia? Então, qual é o objetivo central disso? É em separar as camadas para que a gente possa identificá-las, mas na prática elas vão estar acontecendo simultaneamente e sobrepostas. E aí a experiência vai ficar multidimensional, ela não fica mais como uma coisa cristalizada. Ela fica como uma coisa tipo em degradê, com várias camadas simultâneas. Né? E a possibilidade de contemplar todas, mas se relacionar com uma de cada vez. Entenderam? Hum. Então, né, a gente tipo, contempla todas, consegue entender e assimilar todas essas camadas sobrepostas, mas pode escolher com qual vai se relacionar a cada momento ou a cada etapa do processo. Uhum. E caminhos de magia é sempre participar ativa e intencionalmente. Entende? Tipo, eu não estou só fazendo o ritual. Né? Tem múltiplas camadas e eu posso participar ativa e intencionalmente em cada uma delas. Hum. E quando a gente está falando de magia cerimonial, né, das cerimônias ou das atividades, né, místicas em coletivo, hum, tu não precisa participar de todas elas. Entende? Tipo, eu posso compor a egrégora astral, mas eu não vou me meter, não vou me envolver com esse campo coletivo, tipo, pesado aí. Tipo, cada um que se resolva com as suas cabeças, né? Eu vou ficar aqui no astral, tipo, guardando a egrégora. Entende? Eu vou ficar aqui no astral ancorando o espiritual, não vou ir pro mental dessa gente. Pegou a ideia? Porque tu tá num campo coletivo, essa mental coletivo geralmente é o que mais pesa, né? Principalmente na decolagem, né? E tu já pode ir direto para aquilo, compondo a egrégora do trabalho, né? Mas no outro plano. Ativa e intencionalmente, vibrando e auxiliando, mas sem se misturar com aquilo. Entende? Esse campo, essa turbulência mental coletiva, tipo, faz parte? Sim, faz parte, mas eu não preciso ser parte dela. Eu posso ativa e intencionalmente já começar de cima dela.
Entende? Eu não preciso passar a turbulência com todo mundo, né? Eu passo reto pela turbulência e espero chegar, né? Tô esperando vocês aqui do lado de fora. Ô, vai para cá, é para cá, é para cá. Uhum. Entenderam? Então, a grande moral de separar isso para entender é essa. Porque está tudo acontecendo embolado. Se a gente não separa para distinguir, né, a gente não consegue separar essas coisas emboladas. E uma vez que a gente consiga entender o que é cada uma dessas coisas, a gente pode se relacionar individualmente com cada uma delas. E optar ativa e intencionalmente através de qual dessas camadas eu vou atuar melhor. Em qual dessas camadas eu posso exercer o meu melhor efeito. Entende? Mesmo que todas elas estão emboladas, tu não precisa se embolar nesse novelo. Mas sim, às vezes o novelo te embola, e tu aí, percebendo que é inevitável, relaxa, aproveita, participe ativa e intencionalmente daquele embolamento, aonde o embolamento te colocou. Né? Não, porque tipo, né, magia é participar ativa e intencionalmente. Não fala nada sobre controlar. É, às vezes a coisa foge do controle, tipo, tá, beleza, tipo, é aqui que eu fiquei, tipo, eu vou participar ativa intencionalmente disso aqui. Entendido? Dúvidas, perguntas, comentários? Todo mundo com cara reflexiva, contemplativa. Fez mais sentido agora o porquê estudar todas essas coisas? Então tá. O que eu Posso tinha falar? de. Por favor. Vou fazer um relato da minha experiência, né? Que eu tava agora eu acho que eu tava errando, né? Na real eu tava aprendendo, mas acho que eu tava errando, né? Porque como a gente começou a estudar tudo separado, eu entrei numas de tentar fazer tudo separado, né? Só que aí eu via que eu não conseguia, né? Continuava fazendo tudo sinérgico, né? Tipo assim, tá, isso aqui tá no material, isso aqui tá no mental, isso aqui tá no astral, isso aqui não sei se tá no espiritual ou não, talvez esteja, ou sei lá eu, entendeu? E aí eu ficava, né? Tá, beleza, e vamos indo, né? Aí eu entrei numas que, é o meu jeito, né? Daí agora faz sentido o que tu tá falando, né? Tipo assim, eu tive muita dificuldade de perceber que essa separação ela era um didatismo e não um indicativo funcional, entendeu? Uhum, Eu tive muita dificuldade de entender isso, que isso era uma opção didática e não metodológica, entendeu? uhum. É, talvez seja essa a melhor maneira de falar. E aí agora E eu tô entendendo, né? Com essa tua fala, saquei, né? O que que é que tá rolando realmente, né? deixo claro que eu não deixei completamente claro que era didático e não metodológico, De né? propósito. E de propósito, né? Porque ao tomar isso como algo metodológico, né, a gente começa a exercitar a separação. Sim.
E ao exercitar a separação, a gente começa a exercitar a relação individual com cada uma dessas camadas. Entende? E sem esse exercício da relação individual com as camadas, a gente não consegue transitar entre elas. Entende? Exato. Foi muito bom nesse sentido, por exemplo, para entender, vou dar um exemplo básico, tá? Para entender que acender uma vela e riscar um ponto é muito mais fácil realmente no material do que no mental ou no astral, entendeu? E que fazendo isso no material, isso estava feito nos outros planos e estava tranquilo, e eu não me preocupava mais com a vela e com o ponto, porque elas estavam ali realmente funcionando, né? E dava até para eu mesmo de olho fechado perceber a claridade da vela e dizer, tá, a vela tá acesa, né? Tá tudo Uhum, bem. Então não me preocupo mais com isso. E outras coisas é muito mais fácil fazer numa outra camada, né? Então foi legal. E aí eu teve algumas coisas que eu realmente eu disse, tá, isso é uma limitação minha, uma característica minha, uma estrutura minha. Eu vou respeitar a minha estrutura e vou seguir por aqui, né? Porque uhum, para mim é mais fácil neste momento assim, né? Até que de vez em quando alguma coisa se abria numa outra camada, né? E aí, ó, então tá, vamos experimentar aqui. E aí experimentava num outro ponto, né? uhum. E é exatamente isso. Então, estudar separadamente, relacionar-se separadamente, uhum, permite esta conexão individual para poder transitar entre essas coisas. Porque se a gente estuda, se pega a ideia e o conceito de que essa separação, né, é só uma didática, hum, a gente mantém a relação com o bolo todo, né, interpretando separadamente, mas se relacionando com tudo embolado. Uhum. Então é legal pegar tipo isso, experimentar isso como se fosse uma separação metodológica, como se fosse possível realmente separar. Hum, Porque nesse processo e exercício, né, separado de cada um dos caminhos e cada plano, tá, a gente também consegue eliminar embolamentos desnecessários, Uhum. entende? Num sentido de que, tipo, o exemplo que tu deu, tipo, né, risquei o ponto e acendi a vela, né? Ritualística material, eu não preciso estar rezando a vela, eu não preciso estar consciente dela, eu não preciso usar, né, né, mental nisso, entende? Então, tipo, eu ficar mentalizando é desnecessário, tá? E aí a gente começa a economizar energia, entende? Tipo, uma coisa a menos nesse bolo. Então, relacionar-se individualmente vai, tipo, eliminar o que é desnecessário estar ali vinculado. Mas aquilo que faz parte do pacote vai continuar ali e não dá para separar. Mas ainda assim criando camadas sobrepostas que compõem aquilo ali de uma forma única. E aí essa ritualística passa a ser multidimensional. Tem sentido? Ah, então é legal exercitar separadamente, mesmo que isso não aconteça individualmente. Tipo, isso vai estar sempre embolado. Tá? Porque esse exercício separado nos desenvolve essa transição entre essas camadas, né? E conseguir, tipo, tá tudo acontecendo simultaneamente, mas agora eu vou atuar aqui, agora eu vou atuar aqui. Uhum. Alguém mais quer compartilhar ou comentar alguma coisa? Que as duas coisas que eu tinha registrado que eu era obrigado a falar era essa questão, tipo, dos caminhos, né? E essa referenciação, xamanismo, magia, bruxaria.
e o aspecto de como isso é tudo embolado, se estuda separadamente para que a gente possa transitar ativa e intencionalmente entre essas camadas. Né? E lembrando, né, dentro dos caminhos de magia, cada um deles é completo em si. Né? Então, automaticamente, a gente não precisa ser bom em todos, a gente não precisa aprender e desenvolver todos. A moral é sempre, tipo, desenvolver aquele no qual tu te dá bem. E depois aprimorar esse, né, para contemplar as áreas mais frágeis. Entende? Eu não vou aprender aquilo lá, eu vou desenvolver isso daqui até que isso daqui inclua aquilo lá. Então lembre-se disso. A gente não precisa desenvolver ativamente todos os caminhos. Né? A moral é conhecer e experimentar para ver qual é aquele que tu te dá bem. Né? E é muito mais favorável desenvolver aquele que te favorece. Né? E desenvolvendo aquele que te favorece, todos eles são completos em si, então automaticamente qualquer um deles vai contemplar o escopo inteiro. Uhum. Entendido? A gente não precisa transitar por todos, a gente não precisa usar todos, né? E nem ser bom em todos. Como eu já mencionei várias vezes, tipo, eu sou bom em magia astral, né? Magia astral de plano mental. Né? No resto, tipo, eu sou bem meia boca. Né? Quer dizer, magia astral material, tipo, eu também sou bonzinho. Uhum. Ah, e mas em termos de animismo, em termos de ritualística, em termos de cerimônia, eu sou muito ruim. Hum. Eu fiquei bom em cerimônia, tipo, e as pessoas gostavam da minha presença em cerimônia porque eu sou bom em magia astral. Né? Cerimônia é um campo coletivo, esse campo coletivo está reverberando no astral, tipo, me deixa quietinho num canto que eu cuido de tudo. Agora não espere que eu vá cantar junto, porque se eu cantar junto, tipo, tu me tirou do astral, né? Aí eu entrei para a cerimônia e eu sou só meia boca qualquer aqui. Eu não faço uma grande diferença. Entendem? Ah, então, ah, e aí é isso, desenvolve o teu até que ele alcance e contemple o resto. Tá? Com um bom desenvolvimento de animismo, tu sacode o astral. Entende? Com um bom desenvolvimento ritual, né? Tu domina campos coletivos e cerimoniais. Tipo, quem é bom em magia ritual, pode tomar conta de qualquer cerimônia. Entende? É por isso que é sempre ruim e difícil ter bruxos, né, ritualistas, né, em cerimônia de medicina. Pesa muito. Entende? Qualquer pessoa que conduz cerimônia, tem uma pessoa que é um bruxo ou bruxa ritualística na cerimônia, essa pessoa pesa e se destaca, né? É meio que todo mundo e aquela pessoa. Entende? Tipo, dá trabalho para quem conduz uma cerimônia quando tem um ritualista potente ali dentro.
Né? Ele tem um peso diferente no campo coletivo. Né? Ah, e óbvio, né? Para desequilibrar a cerimônia é facinho. Né? Então, então lembre-se disso, né? Tipo, campo cerimônia, quem é bom de cerimônia, né? Fortalece a egrégora e fica, tipo, e cria um campo coletivo de reverberação que anula qualquer interferência. Entende? Tipo, lembra? Eu falei na magia cerimonial como, tipo, é sinérgico e sistêmico, né? Como é que eu posso dizer? Excludente do que está, de qualquer desarmonização, quando bem feito. Entende? E automaticamente mesmo um ritualista potente não interfere na cerimônia de quem domina a magia cerimonial. Não. Mas é aquela questão, não pode ser meia boca no cerimonial, tipo, e se segurar nas ritualísticas. Porque acontece muito, tipo, né? Tipo, né? Não entende bem a magia cerimonial e aí faz um conjunto de várias ritualísticas para ancorarem a cerimônia. Uhum. Entende? O que é comum, né? Utilizar-se de várias ritualísticas para ancorar a cerimônia. Né? Tá usando magia ritual para compor e ancorar a magia cerimonial. E tem gente que se escora muito nas ritualísticas por não dominar o cerimonial. Né? E aí tem gente que domina o cerimonial e tu vê que quase não tem ritualística. Entende? À medida em que vai dominando o cerimonial, vão se reduzindo as práticas ritualísticas. Tá? Quem acompanha o Max há muito tempo, né? Tinha rezar um por um, né? Tinha tipo um altar muito destacado, tinha tipo uma relação muito ritualística com o fogo, não cruza a linha. E depois tipo, né, foi para coisa da conversa, reza, canta, silencia, tipo, sobe, desce, né? Não tem mais ritualística aqui no meio, né? E agora ele tá ritualista outra vez. Né? Entende? Tipo, porque tipo, vai mudando os campos, e lembrando, Caminho Vermelho é bastante ritualístico. Hum, então, a gente tem xamanismos mais cerimoniais, a gente tem xamanismos ritualísticos, a gente tem xamanismos anímicos, né? A gente tem xamanismo astral. Entende? Os caminhos de magia estão presentes em todas as linhas. Por que que os caminhos de magia estão presentes em todas as linhas? Porque a magia é uma racionalização e interpretação de todos os caminhos. Entende? É a intelectualização dos caminhos. Porque a magia é um caminho intelectual, mental, de sabedoria, de conhecimento. Não é por conhecer que tu sente, não é por conhecer que tu sabe, e que tu faz, que tu vivencia aquilo. Entende? Magia, tipo, então esses caminhos de magia estão presentes em todos os caminhos espirituais, né, como conhecimento, mas não é porque tu entende que tu sabe fazer a coisa. Entendido? E isso é uma outra questão, né? É a grande delicadeza da magia. A magia te dá o conhecimento e o saber a respeito num ponto em que, por saber, tu não precisa fazer, tu não precisa experimentar. E por não experimentar, tipo, o saber é incompleto, ele é teórico. Entende? Tipo, essa é a arrogância da magia. Hum, A arrogância da bruxaria é eu faço dar certo, eu não preciso entender. Hum, Xamanismo, por ser caminho do coração, não costuma ter arrogância.
mas eu deixo bem claro que quem vive o xamanismo hoje, tipo, não são né, são os brancos. Né, e a cultura ocidental é estruturada em magia. Hum. E aí porque eu entendi como faz, eu sei fazer e eu sou. Não, tipo, não é porque tu entendeu que tu é. Entende? Né, eu aprendi intelectualmente, eu fiz um cursinho de final de semana, me disseram como faz, né, eu copio e colo, então eu sou xamã. Entende? A cultura ocidental tem o drama e a sombra da magia. E como é difícil fazer alguém entender que esse não é o melhor caminho para viver o xamanismo, né? Exatamente. Como é difícil, cara. É um contrassenso, né? Exatamente. Entende? Porque a gente traduz, né, para a mentalidade ocidental. E a mentalidade ocidental ela é toda desenvolvida na intelectualidade da magia. Né? E isso traduziu todas as religiões. Entende? Tipo, a gente vive hoje cristianismo com mentalidade de magia, a gente vive tipo, o africanismo com mentalidade de magia, então o espiritismo com mentalidade de magia, entende? Porque a mentalidade ocidental ela foi desenvolvida pela filosofia mística da magia. Né? Mas aí se tornou mentalidade e deixou de ser espiritualidade, deixou de ser conhecimento e sabedoria. Né? Se tornou uma lente de tradução e interpretação. E aí fica aquela coisa, pelo menos aprenda magia, porque se tu aprender magia, tu consegue moldar e usar essa lente, tu consegue transformar, tu consegue trabalhar ativamente, né, com esta lente, né? E fica consciente de que é uma lente, né? Saiba usar, né? Colocar, tirar, tipo, polir, limpar para poder ver mais claramente. Então, tipo, beneficia a cultura ocidental aprender magia porque se relaciona com as bases, né, e permite trabalhar essa mentalidade padrão de forma mais consciente, né, e polir essa lente para ter menos interferências interpretativas. Ok? Aí, enquanto não. E todas as religiões e caminhos espirituais, eles foram traduzidos para esta linguagem ocidental, né? Como se fosse um caminho intelectual também. E- Mas a bruxaria e o xamanismo não são caminhos intelectuais. Eles não podem ser intelectualizados demais. Então, se tu entendeu o xamanismo, tu não entendeu nada. Entende? Se tu entendeu a bruxaria, tu não entendeu nada. Porque esse entendimento racional é mentalidade da magia na cultura ocidental. Gostaram? Curtiram? Foi útil? Foi bom? Então, essa é a nossa despedida desta jornada, desta leva de encontros e estudos. Espero que tenham desfrutado. Deixo claro que a partir daqui o campo vai se fechando e vai suavizando, né? Aquilo que tu quer guardar de conhecimentos relativos a isso, relacione-se, experimente e pessoalize. Entende? Daqui a porque vai diminuindo a presença e relação. Então entendam que tipo a relação com isso vai diminuir a menos que tu a mantenha intencionalmente, ok? Né? Tipo, isso vai se distanciando e se apagando
só vai ficar aquilo que tu manter e tu segurar por vontade própria. Né? Então, lembre-se, os próximos 30 dias são determinantes. Quem está com aula pendente, assiste. Quem está com práticas pendentes, faça. Porque a partir daqui, tipo, essa força e energia vai reduzir. Entendido? Eu tô com praticamente tudo pendente, né? Porque basicamente apareci na abertura, numa aula na metade, e apareci de novo no fechamento. Vamos ver o que é que eu consigo fazer nos próximos 30 dias. Tranquilo, velho. São só, de quê? 16 aulas. Ainda te sobra, tipo, 14 dias. Entre o Natal e o Ano Novo. Não, mas pelo menos não tem que fazer dieta, né? Que de dieta mesmo esse ano eu já tô bom, já deu. Não, não, dieta. Gratidão, minha gente. Beijos, abraços, boa vida, boas práticas, bons estudos. A gente continua em contato, o grupo continua ali ativo para dúvidas, perguntas, comentários. Podem reassistir aulas, tipo, experimentar práticas, compartilhar, tirar dúvidas. Tipo, o grupo está aberto para isso. Vocês não estão solto e largado ainda. Pode ir sem medo de errar. Dentro da magia, nada, não tem nada que não possa ser desfeito. Ainda bem. Então, se der ruim, tem como arrumar. Né? Lembrando que tem como arrumar, né? E é sempre mais fácil arrumar quanto antes é tua. Entende? No sentido, se deu ruim, tipo, avisa logo, resolve logo. Né? Se isso fica muito tempo reverberando, vai ficando cada vez mais difícil e chato de arrumar e limpar. Entendido? E, e é isso. Então, a gente ainda tem que marcar o nosso encontro. Entraremos em contato para marcar também com a aula das bebidas ritualísticas, que é o bônus desse ano, que está pendente. Vou montar, estruturar e a gente vai marcar em algum momento. Tá? E que mais? Mais alguma coisa que eu tenha esquecido? Não? E ver o que É que isso. vai ser o ano que vem. Sim. Ideias, pedidos para o ano que vem, o que querem estudar, curiosidades, vão mandando. E aí a gente monta o que vai ser o estudo do ano que vem. Beleza? Graças, meu velho. Foi muito bom. Ainda tem algumas aulas pendentes, então que tem que correr atrás ainda para assistir, mas valeu aí o compartilhar do conhecimento aí, sempre bom estudar um pouquinho aí com vocês. Uhum. Eu vou sentir falta desses encontros periódicos, a gente se ver, tagarelar. Ah, e o nosso encontro ficou para janeiro, então? Encontro geralzão? A Janeirão, né? princípio, sim. Não foi definido o dia exato de janeiro ainda, mas ficou para janeiro. Tá. E de novo, eu também aqui tá à disposição aqui em casa para a gente fazer. E, enfim, olha. Grandona que ela tá, né? Amor. Cadê a pilene da Dinda? Ó, eu falo contigo? A Tinda, Clara, oi. ela Ai, é tá. uma calculadora? Hum. Então, beijos, minha gente. Boa semana, boa vida. Beijo, Espero Beijo. nos vermos boa em noite. breve. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Até logo menos. Uhum.